O cardeal Raymond Leo Burke acredita que o uso excessivo da concelebração, prática em que sacerdotes rezam a missa coletivamente, pode resultar no obscurecimento do seu papel único na Sagrada Liturgia. Ele diz também que ele não crê, né, que deveria haver um excessivo estímulo à concelebração, porque a norma é que o padre ofereça individualmente o santo sacrifício da missa. Afirmou a CNA em 9 de julho o chefe do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica. Se isso se repete tão frequentemente, pode-se desenvolver dentro dele um sentido de ser um dos participantes e não realmente o sacerdote que está oferecendo a missa. Um dos mais importantes prelados americanos da Igreja Católica falou à CNA, instantes depois de discursar, né, em uma conferência litúrgica internacional na cidade irlandesa de Cork. O evento de 3 dias, organizado pela Sociedade St. Coleman para a liturgia católica, aprofundou o assunto. Celebrar a Eucaristia, sacrifício e comunhão. O arcebispo emérito de St. Louis se preocupou com o fato de, considerando que a ação do sacerdote distinta, ele pode parecer estar praticando da missa da mesma maneira que a Assembleia se concelebra, muito frequentemente, né? Esse é o perigo, ele diz, que vejo na excessiva concelebração. E declarou também as palavras de advertência do cardeal com os comentários feitos recentemente pelo responsável da Congregação Vaticana para o Culto Divino. O cardeal Antônio Canizares, ele afirmou em um encontro na Universidade de Santa Cruz, em Roma, no dia 5 de março, que a ampliação da faculdade de concelebrar precisa ser moderada. Como podemos ver quando lemos os textos do Concílio Vaticano II. O cardeal Canizares também explicou que a concelebração é um rito extraordinário, solene e público, normalmente presidido pelo bispo ou seu delegado, cercado por seus padres e por toda a comunidade. Mas a concelebração diária, exclusivamente por padres, que são praticadas privadamente, não fazem parte da tradição litúrgica latina. E disse ainda que, em uma ampla entrevista, né, o cardeal Burke também resumiu as razões pelas quais o padre não deve improvisar suas próprias palavras, orações durante a missa, uma vez que ele é o servo do rito e não o protagonista, que Cristo o é, né? E então, é absolutamente errado para um padre pensar como posso fazer isso mais interessante, né? Ou como posso fazer isso melhor, afirmou ele, né? Ele também observou favoravelmente como o Código de Direito Canônico de 1917, posteriormente substituído por um novo código promulgado em 1983, e explicitamente afirmava que o padre deveria acurada, né, e devotamente observar as rúbricas de seus livros litúrgicos, tomando cuidado para não acrescentar outras cerimônias ou orações segundo seus próprios juízos, né? Que tipo de pensamento é esse de nossa parte para que eu ache que posso melhorar a liturgia que foi transmitida na igreja ao longo dos séculos? Isso é absurdo, disse o cardeal Burke.
Igualmente, o cardeal elogiou o Código de 1917 por sua clara determinação de que o padre, em estado de pecado mortal, deveria se abster de celebrar a missa, sem antes se beneficiar da confissão sacramental, ou fazê-lo o quanto antes. Na ausência de um confessor, quando a missa é um caso de necessidade, ele fez um ato de contrição perfeita. Bem, esse canone que estava no Código de 1917 foi eliminado e creio que deveria ser reintroduzido, porque a ideia de dignidade pertence de maneira preeminente ao sacerdote, que está oferecendo um sacrifício, afirmou ele. O prelado de 64 anos, de Wisconsin, nos Estados Unidos, agora reside em Roma, onde é um próximo colaborador do Papa Bento XVI. Como o atual pontífice, o cardeal Burke também crê que toda reforma da Sagrada Liturgia tem de ser enraizada nos ensinamentos do Concílio Vaticano II e devidamente unida à tradição da Igreja. Isso significa evitar ou remover várias inovações, inclusive o uso regular das celebrações da palavra, conduzidas por leigos ou religiosos. Quando uma paróquia não tem padres para oferecer a missa dominical, não é bom para o povo participar repetidamente desse tipo de celebração no domingo, porque eles perdem o sentido de que o Santíssimo Sacramento, a Sagrada Comunhão, vem do sacrifício, explicou ele. Ele recordou seus primeiros anos como bispo, quando insistiu para que as paróquias estabelecessem a missa semanal. E foi respondido por paroquianos de que eles preferiram a missa do diácono ou a missa da irmã. Bem, o uso excessivo de tais celebrações sugeriu também pode encorajar as vocações sacerdotais, medida em que a separação da Eucaristia, a vocação e missão do padre, que é primeiramente a de oferecer o santo sacrifício da missa, significa que um jovem que é chamado ao sacerdócio não vê mais diante de seus olhos a identidade da vocação a qual está sendo chamado. Em consequência, o número de vocações despenca vertiginosamente. Bem, o ministro da Justiça da Igreja também acredita que há uma direta correlação entre a hesitação em aplicar penalidades canônicas nas últimas décadas e os abusos e a violação da lei da Igreja que ocorreram no âmbito litúrgico. Tais penalidades, explanou, são primeiramente medicinais, voltadas para chamar a atenção da pessoa para a gravidade do que está fazendo e chamá-la de volta. As penas são necessárias, disse ele. Se nos 20 séculos de vida da Igreja sempre houve necessidade de sanções, por que em nosso século deveríamos repentinamente pensar que elas não são necessárias? Isto é um absurdo, disse ele.